Olá, boa noite. Marcos Amorim da SPED para quem faz aqui para mais uma live, a nossa 39ª, falando ainda do registro ESSEM e filhos. E hoje a gente termina, né, esse negócio aí. Vamos fazer a terceira live já consecutiva. A gente vai falar dos registros filhos. Hoje a gente encerra esse registro ESSEM. Semana que vem a gente parte para o registro E200 que trata da substituição tributária, né, da apuração das operações com substituição tributária do ICMS. Como sempre, vamos fazer as nossas verificações aqui de áudio, vídeo, ver se vocês estão me vendo, estão me ouvindo bem, para a gente começar a nossa transmissão de hoje. Enquanto eu vou aguardando vocês aqui darem os feedbacks, eu vou dar um recadinho aqui rápido, que é o seguinte. Na semana que vem, do dia 7 até o dia 11 de outubro de 2019, vai estar acontecendo a Semana do SPED Fiscal aqui na SPED para quem faz. E aqui embaixo do vídeo, na descrição, tem um linkzinho que você pode se cadastrar para participar desse evento que vai acontecer semana que vem. E o que é a Semana do SPED Fiscal? Né? A Semana do SPED Fiscal ele é um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou mostrar para você qual é o caminho das pedras, o caminho que eu percorri para me tornar um especialista em SPED Fiscal. E a ideia é que a gente vai ter 3 aulas, né? Na segunda, ou na quarta, ou na sexta, onde eu vou mostrar para vocês qual é esse caminho e o que é que você precisa fazer para poder percorrer esse caminho também, certo? Então aqui embaixo do vídeo, na descrição, tem um link, clica lá, se inscreve para participar com a gente da semana do SPED Fiscal, ok? Bom, ainda estou esperando aqui o feedback de vocês. Boa noite, mestre, manda um alô para Manaus. Alô para Manaus, Sérgio Cavalcante aqui. Boa noite, Sérgio, bem-vindo. Boa noite para o pessoal de Manaus aí, Amazonas, né? Passando aqui muita reportagem aí das queimadas que está tendo lá, desmatamento e tal. Espero que a gente consiga resolver essas questões ambientais aí, porque é muito importante para a gente, né? Essa coisa da natureza, das plantas, né? Sem elas a gente fica um pouquinho prejudicado aí na nossa respiração. A Amazônia é o pulmão do mundo. Então, torço para que as coisas se resolvam aí. Mas vamos falar de coisas mais amenas hoje, né? Então, boa noite, pessoal de Manaus. Bem-vindo, Sérgio. Vamos lá fazer a nossa live. Dá um feedbackzinho para mim aí, diz que se tá me ouvindo bem, se está me vendo, para a gente começar aqui a nossa transmissão de hoje. Bom, de recado era isso. O restante eu vou deixar para dar no final da aula. O pessoal ainda está meio sem querer comentar, mas eu venho preparado sempre aqui com o meu fone. Estou me ouvindo aqui. Acho que está tudo ok. Bom, então, quem for chegando depois aí, puder dar esse feedback para mim, pelo que eu estou vendo aqui, está tudo ok. Então, vamos iniciar aqui a nossa live hoje falando dos registros filhos, registro E111, E112, E113. Vamos aprofundar aí nesses registros na nossa aula de hoje, para semana que vem a gente entrar em um novo registro, no E200. Beleza, vamos iniciar aqui. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Compartilhamento, estamos, pronto. Então, na aula passada, a gente terminou aqui as informações relevantes sobre o registro E110, que é o registro de apuração do ICMS, né, das operações próprias. Então, a gente parou aqui no campo 15, que fala sobre os valores recolhidos ou a recolher esta apuração. E tem aqui um detalhezinho, né? Algumas informações de onde é que a gente pode conseguir os dados que a gente informou. Tanto quando a gente usa o código da situação 01, que são os documentos fiscais extemporâneos, né? Quanto quando a gente lança lá no 697 ou 197, e também quando a gente lança no S111. Então, a gente combinou que ia deixar essa explicação aqui para a live de hoje, porque faz mais sentido, uma vez que a gente vai abordar os registros filhos, né, como a 111 e 112, já vimos o 697 e 197, mas aí a gente faz um apanhado mais específico para isso, né? Então eu vou partir daqui, desse ponto, né, do campo 15, a gente viu ele por cima da última live, e a partir daí a gente vai lá para os registros E111, que tem os seus registros filhos, né, o E112 e o E113, passamos pelo E115 e finalizamos a live com o registro E116, onde a gente informa, né, faz uma cópia lá do documento de arrecadação que a gente vai fazer o pagamento, né, do tributo, do imposto. Pois bem, então o campo 15 do registro E110, o que é que ele é?
ele é o campo onde nós lançamos os valores recolhidos ou a recolher extra apuração. Aqui na Bahia, por exemplo, a gente tem 2 exemplos desse, devem ter muitos outros estados também, que é a antecipação parcial do ICMS e a antecipação total. São valores extra apuração. Por quê? Porque eu faço isso, eu tenho basicamente uma apuração separada para fazer esse tipo de lançamento, né? E aí também a gente tem os documentos extemporâneos, que vimos nas aulas anteriores. Por que é uma extra apuração? Eu estou fazendo agora o mês de agosto, então agosto é a apuração normal do mês, vai vir lá no registro da 110. Se eu lanço uma nota fiscal extemporânea, por exemplo, de julho, ou de junho, ou de maio, eu estou fazendo um lançamento extra apuração, ou seja, extra fora daquela apuração normal que eu estou fazendo naquele mês, certo? Então vamos dar alguns exemplos aqui de como é que funciona isso. Então ele traz aqui para a gente essas informações aqui, de onde a gente encontra as informações, né? Os dados. Então você lançou lá, sei lá, 15 notas fiscais extemporâneas no seu movimento do mês de agosto. Como é que você identifica, como é que você sabe quais são essas notas fiscais e quais são os valores que você vai lançar lá no Extra Apuração? A gente já viu que ele faz isso até de forma automática, né? Mas a gente também tem um relatório, dentro do relatório do próprio PVA, a gente consegue enxergar esses valores de maneira destacada, né, separadamente. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Então, o primeiro ponto. Vamos lá. Informar o correspondente ao somatório dos valores. Aí vem ICMS correspondente aos documentos fiscais extemporâneos, código de situação 01, a gente já viu, né? E dos documentos fiscais complementares extemporâneos, código 07. Então, a gente tem aqui no PVA, estes valores podem ser verificados no resumo do relatório dos registros fiscais dos documentos de saídas, totalização por CST, ICMS e CFOP, constantes nas últimas páginas. Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Mas antes da gente ver isso, a gente precisa fazer o lançamento lá no SPED fiscal. E é isso que a gente vai fazer agora. Então vamos entrar aqui no registro de saída, né? Está gerando débito. Vou lançar uma nota fiscal. E aqui eu vou dizer que essa nota fiscal é uma nota fiscal regular extemporânea. Ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui uma nota fiscal. Eu vou lançar um número qualquer. Vou lançar a data 1/8 de 2019. Vou botar aqui dia extemporânea, né? Dia 30/7 de 2019. Esqueci de lançar essa nota no meu movimento. Eu vou lançar aqui R$10.000. Vou lançar aqui 10.000 também. E aqui 1.800. Eu não estou esquecendo nada. Ok. O mais importante é isso. Vamos lançar aqui um registro analítico. CST000, CFP 5102. Alíquota de 18%. Valor da operação. Vamos lançar aqui 10.000. Igual como está lá na nota. 10.000 aqui também. Valor do ICMS 1.800. E o restante a gente zera. Prontinho. Então, vamos validar ele aqui. Ok, vou lá no bloco E, ICMS próprio, só para a gente conferir se ele trouxe para a gente o valor do débito. O valor do débito é 18.180, a gente tem alguns outros lançamentos, né? Deixa eu dar uma olhada de onde foi que a gente fez esse lançamento. Era para ser aqui mesmo. Acho que a gente fez um lançamento de ajuste. Bom, vou lançar aqui um valor bem maior, 100.000. Fica mais fácil da gente enxergar. 18.000 aqui. Salvar. E aqui, mesma coisa. Poxa. Aqui. Aqui. Ok. Vamos apurar. Bloco E. Ah, tá. Ele não está puxando para cá porque a gente está lançando um valor extra apuração. Então tá aqui, R$18.000, que foi o valor que eu acabei de lançar lá no registro 60. Pronto. Mas só que a gente já viu nas aulas anteriores, o que é que eu quero mostrar agora. A gente vem aqui nos relatórios dos registros fiscais, documentos, saídas de mercadorias. Deixa eu puxar isso um pouquinho mais para cá. Saídas de mercadorias e prestações de serviços.
Quando eu clico aqui, ele vai abrir, ou pelo menos deveria. Acho que travou aqui. Tá vindo. Ele está fazendo aqui a geração das informações. Prontinho. Eu trouxe aqui. Deixa eu maximizar isso aqui para a gente enxergar melhor. Pronto. Aqui ele traz a situação, tá vendo? Então a situação 00, situação 01, CFOP 502, valor da base, valor da operação, valor total do CMS. Agora eu acho que ele detalha um pouco mais. Deixa eu só ver aqui. Estorno. É isso mesmo. Então, como é que a gente faz para diferenciar, né? Porque quando a gente clica em exibir detalhes dos documentos, ele vai trazer informações mais detalhadas, né? Ele vai trazer informações sobre o modelo da nota, sobre o valor da operação, base de cálculo, município, então uma série de informações aqui. No caso, a gente não vai precisar disso agora, então eu vou deixar isso aqui desmarcado. Um pouquinho lento no PVA, mas tudo bem. Vamos lá. Maximizar aqui de novo. Pronto. Então aqui, ó, pelo código da situação, eu vou matar a charada, né? Então eu tenho aqui situação 01, que é aquele que a gente viu, né, do extemporâneo. E eu posso fazer um lançamento aqui também do 07. Então vamos lá. Lançar aqui 07, documento fiscal complementar, extemporâneo. Vou botar um número aqui também. Data de emissão, dia 31/7/2019. Vou fazer melhor. Digamos que aquela nota fiscal que eu emiti, eu coloquei a alíquota de 18%, ela tinha, na verdade, a alíquota de 25%. Então eu acabei tributando a menor a mercadoria, né? Era para ser 25% e tributei 18%. Então nesse caso a gente tem que colocar uma diferença de 7%. Então eu vou lançar aqui, ó, os mesmos 100 mil reais. Aqui também. E aqui eu vou lançar 7 mil reais, que é o imposto complementar, né? Salvei. Então aqui 000, 502, alíquota de 7%, valor de 100 mil. 7 mil. Zerar tudo, salvar. Pronto. Agora a gente vai ter lá no bloco E, deve ter, né, 25 mil reais. Você confirma aqui, 25 mil, está aqui. E agora se a gente for lá no registro, pedir para atualizar, se a gente clicar nesse botãozinho aqui, recarregar, ele refaz todo o processo de geração do relatório, né? Então a gente vai ter aqui agora 3 situações. Prontinho. Então temos aqui, ficou pequeno, pronto. Então a situação 00, 01, 07. 01 documento extemporâneo, 07 documento complementar extemporâneo. Então esse documento aqui está complementando o documento anterior. Então aqui eu tenho as informações e ele já puxa isso lá para o nosso registro desta apuração e é aqui onde eu identifico isso. Aqui na parte de baixo é referente àqueles ajustes do C197 e D197. Vamos voltar lá para nossa aula para a gente ver esse detalhe. Então, no PVA, esses valores podem ser verificados no resumo do relatório dos documentos fiscais de saída, né? Totalização por CFOP, CCT e alíquota constantes nas últimas páginas. Por que ele fala das últimas páginas, né? Como eu falei a vocês, se você marcar aqui, ele está considerando que você marcou essa caixinha. Uma vez que você marca ela, ele vai trazer o detalhamento das operações de cada uma das notas fiscais. E aí esse relatório, se vocês já utilizaram ele em algum momento, ele pode ficar muito maior. Então se você tiver aqui 500 notas fiscais, esse relatório aqui vai ter muito mais páginas. E lá no finalzinho dele, vai ter exatamente esse resumo aqui, é isso que ele está se referindo. Então aqui você vai ter a situação, como eu acabei de explicar, a situação do documento, 01, 07, 00, qualquer situação que tiver, vai aparecer aqui e aí você vai encontrar aqui os valores totais do ICMS. Então a forma de você conferir ou verificar, né, quais são as notas fiscais, por exemplo, que tem essa situação. Pronto, voltando aqui para a nossa aula, a gente tem aqui, ó, ponto 2, de ajustes do campo valor do ICMS dos registros C197 e D197
se o terceiro caractere do código informado no campo código de ajuste do registro 697 e D197 for igual a 7 débitos especiais. Aí temos aqui, e o quarto caractere foi igual a 0 operações próprias. Tá? Então, o 0 está definido com operações próprias, ou seja, CMS normal. E o 7, débitos especiais, referente aos documentos compreendidos no período a que se refere a escrituração. Então, todos esses valores aqui vão ser lançados nesse campo 15, valores recolhidos ao recolher extra apuração. Então, vamos ver um exemplo aqui no registro D197. A gente está utilizando aqui a UF de São Paulo, né? Porque ela tem ela está obrigada ao registro 197, né? Que na Bahia, que é no estado, a gente não tem essa obrigação. Então, deixa eu buscar aqui, acho que a gente fez aqui no bilhete de passagem eletrônico, isso, e a gente lançou aqui no registro de 197. Estorno, pronto. Então, SP, o terceiro caractere, né? O SP são os dois primeiros, o terceiro tem que ser 0, e o quarto caractere tem que ser 7. Então, vamos ver se a gente encontra isso. SP 07. Não tem. Vamos ver se a gente acha aqui spqf.in/guia para ver se eu não estou sabendo digitar ou se realmente... Opa, não é aqui não. É spqf.in/tabelas. Agora sim. Pronto. Pacote de São Paulo. Tabela 5.3. Bom, aqui a gente vai buscar SP 0. Puxa, não tem 0. Estranho. Deixa eu voltar aqui para aula para ver se eu estou errando alguma coisa. E se o terceiro caractere for igual a 7. O terceiro caractere é igual a 7 e o quarto que é igual a 0. Então 70. Então SP 70. SP 70. Vamos ver aqui na página 2. Não tem. Deixa eu ver aqui. Então, vou ficar devendo esse lançamento. Mas na prática, o que iria acontecer, né? Eu ia fazer esse lançamento aqui, no registro de 197. Ele iria puxar esse valor, nesse caso aqui, vou fechar sem salvar, fica melhor. Fechar, não salvar, pronto. Aí a gente está lançando, se vocês observarem, mais próprio. Pronto. A gente está lançando esses valores aqui, ó, nos débitos de saída. Crédito do imposto, ajustes, acho que é estorno de débito. Nesse caso foi da última aula, né, que a gente fez exemplos dos créditos. Então a gente está lançando aqui, deixa eu só confirmar aqui, PPE, bilhete de passagem, C195, D197. Bom, então a gente tem um estorno de débito. Estorno de débito está aqui, então é um crédito, né? E uma cobrança indevida de SP, que também é um outro crédito. A gente está fazendo dois lançamentos aqui a crédito, apesar de estarem no relatório de saída. Então ele vai refletir para a gente lá na nossa apuração, aqui no campo, vamos ver? C180, ajustes a crédito, documento fiscal. Vai refletir aqui. Vamos voltar aqui no relatório. Aí a gente vai ver aqui onde é que ele aparece, né? Ele vai aparecer aqui nesse de baixo, tá vendo? Então, entrada de mercadorias oriunda de outro estado, 0, né, de ajuste. Ele tem lançado até um valor aqui. E o outro, estorno de débito correspondente a BPE substituído. Então, R$ 180. E foi exatamente aquele valor que a gente viu aqui, ó, nesse campo, tá? Então, é exemplo da nossa aula passada. Porém, o que é que eu quero exemplificar nesse ponto da aula? É o preenchimento nesse campo aqui. Então, por que a gente não trouxe esses R$ 180 para cá? Porque não tem código de ajuste para mostrar da Cefaz, né, São Paulo, para aparecer aqui nesse campo. Então, por causa disso, é que a gente não tem esse valor lançado aqui. Ele aparece cá. Então, mas eu uso um pouquinho da imaginação aí. Imagina que se a gente tivesse um código começando com SP70, ele apareceria aqui
em valores recolhidos ou a recolher esta apuração, e da mesma forma apareceria aqui no relatório também. Só seria diferente o código aqui que nós estamos lançando, tá? Mas é aqui que a gente identifica esse tipo de informação. Prosseguindo, vamos dar uma olhadinha aqui no campo 3. Então, o que é que diz aqui? Ajuste do campo valor de ajuste de apuração do registro E111, se o terceiro caractere do código informado no campo código de ajuste de apuração do registro E111 for igual a 0. Então, o terceiro caractere foi igual a 0 e o quarto caractere foi igual a 5. Então, nesse caso aqui que estamos falando do estado de São Paulo, seria SP05, para ele aparecer lá no código de ajuste. Então, vamos buscar, vamos ver se tem esse código aqui no nosso PVA. Estruturação. Aí já vamos começar a entrar no registro filho, né? No registro E111. Então, vou gerar um novo aqui, SP05. Pronto, ele tem um débito especial de ICMS. Aí vamos dizer que esse débito especial é uma antecipação parcial. É como eu chamo aqui, como a gente chama aqui na Bahia. Pode ser que em São Paulo tenha outro nome. Vou lançar aqui R$5.000. A gente tem 25 mil lá já lançado, mais 5 mil agora, então a gente tem que ir para 30. Vou salvar aqui. Daqui a pouco, quando a gente estiver falando do E111, a gente vai detalhar mais como é que a gente tem que... Como é que a gente vai lançar aqui o E112 ou o E113 nos casos que a gente informar alguma coisa no E111, tá? Mas, por enquanto, vamos só lançar aqui e ver o reflexo dele no nosso registro E110. Então, apareceu aqui R$30.000, beleza? Então, para que eu lance algum valor de ajuste de apuração, que eu quero que ele apareça nos valores a recolher extra apuração, eu vou usar o código da UF, né? Então, 2 dígitos, e o terceiro caractere igual a 0 e o quarto igual a 5. Dessa forma, eu vou fazer o lançamento lá dos valores recolhidos ou a recolher extra apuração. E onde é que eu enxergo essa informação, né? No caso aqui, no PVA, esses valores podem ser verificados nos demonstrativos dos ajustes ao final do relatório de registros fiscais de apuração do ICMS, registro E111 e códigos específicos para débitos especiais. Então, nesse caso, a gente vai ter aqui, ó, vamos lá no PVA, o relatório é outro. Então, vai ser o relatório de apuração do ICMS, operações próprias. Então, aqui a gente tem a apuração normal, é um retrato do que a gente viu lá no registro E111, e aí tem esse botãozinho aqui também para a gente detalhar. Prontinho, dessa vez deu certo, porque às vezes eu clico nele e ele trava o meu PVA todo. Pronto, aí se a gente descer aqui, ó, a gente vai começar a enxergar isso. Olha lá, demonstrativo do valor total dos ajustes a crédito. Aí a gente tem ressarcimento, só que não é isso ainda que eu quero ver. Pronto, aqui, demonstrativo do valor total dos ajustes dos débitos especiais. Então é isso aqui que a gente precisa ver. Então está lá ICP05, débito especial, antecipação parcial, R$5.000. Então é aqui que a gente vai enxergar esses valores extra apuração, tá? No nosso relatório aqui de apuração do ICMS normal. Pronto. Assim a gente finalizou aqui, né, as informações, descobrimos de onde é que vem as informações dos débitos extra apuração e também onde é que a gente pode verificar a partir dos relatórios do próprio PVA. Agora sim a gente vai começar a descer para os registros filhos. Nesse caso agora vamos lá para o registro E111. O que é esse registro? Ele é um registro de ajuste, benefício e incentivo da apuração do ICMS. Esse registro tem por objetivo discriminar todos os ajustes lançados nos campos valor total de ajuste a débito, valor de estorno a crédito, valor total de ajuste a crédito, valor de estorno a débito, valor total de dedução e valor dos débitos especiais, que são exatamente aqueles campos que a gente viu, né, lá no registro E110. Então, se a gente voltar aqui e dar uma olhada rápida, foi aquela explicação que eu dei até na aula anterior. Então, quando tem aqui DOC fiscal, quer dizer que é ajuste via registro C197 ou D197. Quando não tem esse DOC fiscal aqui, é via E111. Tá? Então, o E111 ele é coringa, né? Ele vai servir tanto para ajustes a débito, quanto para ajustes a crédito, quanto para valor de deduções, quanto para o valor recolhido a recolher extra apuração. Tá? Então, ele tem essas 4 atribuições aqui. Sempre que eu fizer o lançamento, ele vai cair em algum daqueles campos. E aí, agora, a gente vai ver
quais são as informações relevantes sobre esse registro E111. Então, tem poucos campos, né? Temos o campo 2, que fala do código de ajuste de apuração e dedução. O que é que tem lá? O valor informado neste campo deve existir na tabela de código de ajuste de apuração e dedução de cada Secretaria da Fazenda, conforme ao F do declarante. Conforme ao F do declarante, campo F do registro 0000. Então, que nada mais é do que, se a gente voltar aqui nas informações cadastrais, né? Esse campinho aqui, ó, o F. Então, a tabela que vai aparecer lá no registro S111 vai ser exatamente a tabela dessa UF aqui. Nesse caso, como a gente está usando São Paulo como exemplo, ela vai aparecer aqui. Todos os nossos códigos começam com SP. Por exemplo, na Bahia, se eu digitar aqui BA, ele não vai trazer nenhum código para mim, porque ele está filtrando pela UF que eu defini lá no registro 0000. Então, todos têm que começar com SP, portanto. E a tabela, não havendo essa tabela, o valor informado no campo deve existir na tabela Código de Ajuste de Apuração e Dedução constante da observação do item 5.1.1 da Nota Técnica 2018.001, instituída pelo Cotec 44 de 2018. Aí, se a gente vir aqui, colocar spkf.in barra tabela 511, a gente vai cair exatamente nessa nota técnica, exatamente na tabela 5.1.1. Então, aqui ele vem definindo, né? Então, tabela de código de ajuste de apuração, que será disponibilizada pelas administrações tributárias, conforme regras abaixo especificadas. O código de ajuste de apuração vai ter 8 caracteres, identificar a unidade da federação, criadora do código, a identificação do campo a ser ajustado na apuração do ICMS e o código da descrição da ocorrência obedecendo a seguinte estrutura. Aí ele vem começando a estruturar. Primeiro, os 2 dígitos da UF. Terceiro caractere refere-se à apuração própria ou a outras apurações. Então, substituição tributária, de FAO, Fundo de Combate à Pobreza, né? Então, o 0 para você para o ICMS, o 1 para a substituição tributária, o 2 para o de FAO, o 3 para o ICMS FCP. No caso, como estamos estudando o registro E100, o E100, ele trata sobre a apuração do ICMS normal. Então, os códigos sempre vão começar aqui, ó, com 0, tá? Vamos testar isso. Então, se eu chegar aqui e digitar, por exemplo, SP, que eu já vi que eu não posso digitar outro código, e colocar aqui 1, que é substituição tributária, porque ele não vai trazer nenhuma opção para mim. Por quê? Porque eu só vou conseguir lançar SP1 quando eu estiver no registro E200, que a gente vai ver na aula que vem. Nesse caso aqui, eu só vou ter os códigos começando com SP0. SP0. Aí eu tenho todos os códigos aqui referentes aos ajustes de apuração do ICMS normal. Ok? Aí o quarto caractere refere-se à utilização e identificará o campo a ser ajustado. Então 0, outros débitos, 1, estorno de créditos, que é aquilo que a gente viu, né? Terceiro caractere 0, quarto caractere, aí dependendo do código que a gente utilizar vai ser uma coisa ou outra. Então outros débitos, então a gente vai ver onde é que ele vai sair, né? Quando tiver SP, por exemplo, 00, 0 de apuração normal do ICMS e o outro 0 de outros débitos. Então ele vai aparecer aqui, ó, o valor total dos ajustes a débito. Se eu lançar como 1, estorno de crédito, ele vai aparecer aqui, estorno de crédito, campo abaixo. Se eu lançar como outros créditos, aí ele vem aqui abaixo, valor total dos ajustes a crédito, estornos a débito, mais embaixo. Aí a gente tem as deduções do imposto apurado, que nesse caso vai ser aqui. Depois a gente vai para os débitos especiais. Débitos especiais que vai ser a dedução. Débitos especiais, aqui embaixo, né, que é os valores recolhidos ou recolher esta apuração, e a gente tem também aqui um código novo, que é o controle do ICMS e esta apuração. Isso aqui a gente vai lançar lá no registro 1900, se não, 1200, se não me engano, que é aquele, tem como até a gente verificar aqui, ó, outras apurações, no registro 1900. Então ele vai puxar essas informações para lá. Os 4 caracteres seguintes, iniciando-se por 0001, referem-se à identificação do tipo de ajuste, mantendo-se um código genérico para a possibilidade de outras ocorrências não previstas. Então, aqui vai ser atribuição livre, né, para a UF. Aí ele dá alguns exemplos aqui e tem uma observação interessante. Ó. Ele fala, observação, caso a UF não disponibilize a tabela de ajuste referida acima, o contribuinte poderá utilizar a tabela abaixo, substituindo o XX pela sigla do Estado. O terceiro e o quarto caractere conforme indicação acima, itens 2 e 3, que são
São esses aqui que a gente acabou de ver, do terceiro e quarto caractere. E inserindo, na verdade seria o item C, né? Seria B e C. Tudo bem. Inserindo como campo sequência a expressão 9999 para efetuar os ajustes necessários à apuração do tributo, utilizando obrigatoriamente o campo descrição complementar do ajuste para descrever o motivo do ajuste. Então, se a gente voltar aqui, a gente vai ver exatamente isso, né? Eu fiz um lançamento aqui no registro S111 e olha só o código que a gente tem, CSP 059999. Então isso aqui não é, vamos pegar aqui a descrição, débito especial de ICMS para o FXX. É exatamente o que a gente tem aqui, débito especial de ICMS, certo? Então o que acontece aqui? Esse código de ajuste não foi definido pela Cefaz São Paulo, né? Ele foi definido pelo próprio projeto SPED como um código genérico para a gente poder utilizar. E assim para todos os outros, né? Aqui tem os códigos começando com 1, com 2, que são para as outras apurações que a gente vai ver nas próximas aulas. Então é isso. Na falta de um código específico, a gente pode usar essa tabela aqui genérica da tabela 5.1.1, que é a tabela onde a gente tem aí os códigos de ajuste de apuração do ICMS lá do registro S111, tá? Para os registros C197 e D197, nós temos a tabela 5.3. De volta aqui, o código de ajuste utilizado deve ser o terceiro caractere, com 0 indicando ajuste de ICMS, não incluindo ajustes de ICMS-ST, que foi o que a gente acabou de ver. Então, SP0, só ajustes do ICMS normal. Se eu boto SP1, ajustes do ICMS-ST, que nem aparece na lista porque eu estou no registro E100. O quarto caractere deve ser preenchido conforme a tabela 5.1.1, a gente viu. Vimos isso também, acabamos de ver isso lá na tabela, né, seguindo essa regra. Então, o terceiro caractere vai ser sempre 0 no registro E100 e o quarto vai obedecer essa regra daqui. Importante, na existência de mais de um tipo de crédito que se enquadre no mesmo código de ajuste, deverão ser apresentados tanto os registros E111 quanto forem os tipos de créditos. Então, digamos que eu tenha, por exemplo, eu tenho dois créditos, duas deduções, né? Dois débitos especiais. Então, eu tenho aqui a antecipação parcial. Salvei. E digamos que eu tenho aqui também um débito de FAO. Tá? Vamos botar SP 05. Só tem esse aqui. Só que esse débito aqui é de FAO. Então, geralmente tem um de FAO, que quando a empresa com situações específicas que tem que pagar antes da mercadoria entrar no estado. Então ele tem um código específico. No São Paulo ele tem os códigos específicos, né? Inclusive a gente lança lá no registro C197 ou D197. Mas para exemplificar aqui, vamos fazer de conta que esse tipo de DIFAL vai ser lançado no S111. Então vou lançar ele aqui, vou dar um valor para ele e vou salvar. Então tenho duas vezes o mesmo código lançado, né? Código genérico. E eu tenho aqui, ó, definições diferentes, né? Descrições diferentes para esses débitos. Então, débito de 5.000, que é de antecipação parcial, e um outro débito de R$1.000, que é referente ao DIFAL. Então, quantas vezes eu precisar, o mesmo código, eu posso repetir ele quantas vezes forem necessárias. Lembrando sempre de definir aqui na descrição complementar qual é a finalidade desse código que eu estou usando, né? Porque se eu utilizo várias vezes o mesmo código para a mesma situação, eu posso juntar isso tudo num único lançamento. Não preciso fazer vários lançamentos para isso. Tá? Por exemplo, a gente tem às vezes, né, os ajustes então, de FAO, nota fiscal X. Aí depois vai lá e lança de FAO, nota fiscal Y. Não tem necessidade disso. A gente vai ver, quando estiver vendo os registros filhos, o S103 especificamente, que a gente pode detalhar todas as notas fiscais lá nesse registro. Então não tem necessidade de eu criar um ajuste desse para cada nota fiscal, por exemplo, que eu estiver pagando de FAO. Pronto. E aí, o último ponto, informação relevante desse registro, é esse aqui, no campo 3, descrição complementar. Então, se prejuízo das outras situações definidas na legislação específica, o contribuinte deverá fazer a descrição complementar de ajustes da tabela 5.1.1, sempre que informar códigos genéricos. Vocês veem que foi exatamente o que aconteceu aqui, né? A gente informou um código genérico, que está lá definido nas observações da tabela 5.1.1, e colocamos aqui a descrição do que está acontecendo. Então, quer dizer que se não for um código genérico, eu não preciso detalhar. Vamos ver.
Vou colocar aqui SP 05. Navio aqui. Não tenho obrigação de detalhar, né? Não dá um erro aqui, por exemplo. Eu não preciso obrigatoriamente descrever. Embora no guia prático esteja escrito isso, né? E é importante que eu faça isso porque, como é um código genérico, eu preciso detalhar. Porque de onde veio esse débito? Se for um crédito, principalmente, né? Como é que eu estou aproveitando esse crédito? Qual é a legislação que me dá o embasamento para aproveitar esse crédito aqui na minha apuração? É importantíssimo a gente descrever aqui qual é a base legal. E o débito também, é importante isso. E aí eu lançaria o valor aqui. Se eu tivesse, por exemplo, um código específico, entrada de mercadoria com imposto a pagar e tal, digamos que eu tivesse aqui, inclusive, a base é legal, né? Às vezes vem. Então não precisa nem informar nada na descrição, lançaria direto o valor do débito aqui, depois fazer os detalhamentos se fossem necessários e acabou, está tudo certo. Pronto, bem tranquilinho aqui. Agora a gente vai para os registros filhos, né? O registro é 112 e o registro é 113. O registro é 112 para que ele serve, né? Esse registro tem por objetivo detalhar os ajustes do registro é 111 quando forem relacionados a processos judiciais ou fiscais ou a documentos de arrecadação, observada a legislação estadual pertinente. Tá? Ou seja, o SPED fiscal, existem as diretrizes genéricas, né? Então, se a sua Cefaz não se posicionar, você vai usar esse código, essa tabela, como a gente viu lá na tabela 5.1.1. Mas, caso o Estado se posicione, né, ele tem total autonomia para mudar o que está definido lá no guia prático, desde que ele emita uma lei, né, um decreto, pedindo que seja feito de determinada forma, no caso daquele Estado específico. Então, nesse caso, vai prevalecer a legislação do Estado, não o que está escrito no guia prático. Informações relevantes. Aí temos sobre o registro. Os valores recolhidos com influência na apuração do ICMS, para suas próprias, devem ser detalhados neste registro com identificação do documento de arrecadação específico. Então, o que é isso aqui? Por exemplo, vamos lá no nosso caso aqui do débito do ICMS, tá? Nesse caso aqui, ele é um débito especial, mas eu quero lançar um crédito. Então, aqui na Bahia a gente paga antecipação parcial e pode aproveitar esse valor pago como um crédito na nossa apuração do ICMS. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou lançar aqui um código de crédito. Então, SP 0, acho que é 00, ou é 02, ou dos créditos. 02. Crédito otorgado, posto. Deixa eu só confirmar aqui o nosso código. É 111. Código de ajuste. Listinho lá. Pronto, aqui. Outros créditos. É 2. Então vai ser BASP, né? 0, ICMS normal. E 2, que é outros créditos. Vamos separar aqui. SP 02. Como é que aparece essa lista? Bom, diferença de imposto, mercadoria com imposto, sujeito, entrada de resíduo, diferença de venda, para fora do estado, transferência, recebimento do saldo do vendedor. Aqui não tem antecipação aqui não. Estorno, ressarcimento, compensação, mérito. Deixa eu ver se eu acho. É o seguinte, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Esse PQF.1 barra tabelas. Vamos buscar aqui. Tabelas da Bahia, São Paulo. Tabela 5.1.1. E aqui a gente vai buscar o SP02. Ou direto, né? Antecipação. Vamos ver se tem. Não tem. Assim, não tem. Bom, então vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um exemplo daqui da Bahia. Vou fazer a alteração aqui. Vamos usar um código qualquer que seja de crédito, né? Logicamente. Então, SP02. Guardação de mercadorias com direito a crédito de ICMS. Pronto. Digamos que, pronto, isso aqui é excelente, né? Quando eu importo mercadoria, geralmente eu pago o ICMS no momento da entrada. Então, já gero o DAI e faço o pagamento. O DAI, o documento de arrecadação.
Então, vamos dizer aqui que foi DAI de importação. DAI de importação. Eu tenho esse mesmo valor aqui de R$1.000. Lancei. Então, aqui já é um lançamento a crédito. Se eu fizer minha apuração aqui e voltar, a gente vai ver aqui um valor de R$1.000, como outros créditos. Ajustes a débito. Valor de ajustes a crédito. Aqui. Pronto. Tá 6.000 que a gente já tinha feito um lançamento antes, né? Lançamento de antecipação parcial aqui, ó. Referente ao SMS, tá? E mais R$1.000, então dá os 6.000. Mas beleza, ele foi lá para onde a gente estava esperando. Vou salvar aqui e agora vou fazer o detalhamento, né? Registro é 112, vou abrir aqui. Número do documento de arrecadação. Então, geralmente, o nosso documento de arrecadação tem um código, né? Tem um número lá. Então, você vai lançar esse número aqui. E eu, particularmente, gosto de informar também a descrição. Então, no meu caso aqui, a gente chama de DAI. Eu gosto de dizer DAI pago em... E aí coloco a data. Lá, dia 29 de 2019. E aí eu salvo. Por quê? Eu estou amarrando, né? Estou falando que eu estou pegando esse crédito. Estou dizendo por que eu estou pegando, né? Tem um direito, porque tem aqui um código específico para isso. E estou dizendo, ó, eu paguei o documento que me dá direito a ter o crédito que eu paguei nessa data. Então aqui eu estou amarrando tudo direitinho. E é até bom para a gente, né? Confirmar que às vezes, eu mandei o DAI para o cara pagar, o cara não pagou. E que no caso de importação é difícil, porque senão ele não tira a mercadoria, né? Mas, antecipação parcial, por exemplo, mandei o DAI, eu acho que ele pagou. Aí eu pego o valor que eu mandei para ele no mês passado e lanço. Está errado, né? Então, nesse caso, a gente tem que verificar se houve realmente o pagamento ou não. E uma vez que houve o pagamento, aí sim, a gente faz o lançamento dele com o código tudo bonitinho, porque vai ficar amarrado com o pagamento que eles receberam lá. Então, é dessa forma que a gente usa o registro 112. A segunda forma da gente utilizar, eu vou gerar aqui mais um registro, então eu não vou preencher aqui, o número de processo. Então, sei lá, tem um número de processo qualquer, e esse processo foi na Cefaz, e ele me dá direito a um crédito. Um crédito qualquer. Vou botar aqui um crédito qualquer. E aí, essa descrição complementar eu não vou utilizar. Posso até utilizar, né? Mas nesse caso aqui é mais do que o suficiente. Eu coloco aqui qual é a lei e tal, qual foi o benefício que eu adquiri, se foi algum ressarcimento que eu tinha direito, que eu posso, por exemplo, lançar na minha apuração, né? Então, às vezes você vai lá e faz um pedido de ressarcimento, e aí você faz um processo administrativo, espera tramitar, e aí ele fala, ó, beleza, só que eu não vou te dar o dinheiro, não vou transferir o dinheiro para você não. Usa esse valor como crédito na sua apuração. Então, você vai fazer isso. Você vai lançar aqui o código específico, né? Código referente ao crédito que você está pleiteando, e a partir daí você coloca aqui o número do processo, a origem do processo e faz aqui uma descrição do que foi que aconteceu. Isso aqui foi um pedido de ressarcimento referente à operação tal. E aí, se não der o espaço aqui, você pode usar também o espaço de baixo. Aí fica bem amarradinho lá o crédito, com o número do processo que já foi deferido, tudo direitinho, e aí você não vai ter dor de cabeça. Ok? Pronto. Acho que de registro é 112 é basicamente isso. Tem alguma informação importante aqui? Tá. Tem os próximos campos, né? Vai ser basicamente o que eu já falei para vocês. Deve ser preenchido se o ajuste for referente a um documento de arrecadação, tais como pagamentos indevidos, pagamentos antecipados e outros, porque a gente acabou de ver o exemplo. Número do processo. A valor deve ter até 15 caracteres, né, o número do processo que a sua Cefaz vai te dar lá. E aqui, indicador da origem do processo. A gente viu lá, né? Pode ser da Cefaz, pode ser da Justiça Federal, Justiça Estadual ou outros. Aí você vai ver qual se enquadra no seu caso e vai utilizar aí. Prosseguindo aqui, cobrimos o registro E112. Agora a gente vai ver o registro E113, que é bem interessante também. Deixa eu ser aberto que a gente pode precisar de novo. Vamos lá para o registro E113. Então no E112 a gente já viu, né? Vai formar basicamente o código do DAI ou algum processo que a gente tem direito ao crédito. E aqui no E113, esse registro tem por objetivo identificar os documentos fiscais relacionados ao ajuste. Certo? Então, o que é que isso quer dizer? Eu tenho uma operação, por exemplo, de antecipação parcial. Eu estou declarando o meu débito da antecipação parcial. E aí o que é que eu faço? Eu vou lá no registro E113 e detalho as notas. Eu estou pagando de FAO. Estou pagando, sei lá, 15 notas ou 5 notas de FAO.
Aí como é que eu faço? Eu lanço um ajuste para cada DIFAL, para cada nota? Não, não tem necessidade. Você pode lançar um único registro E111 com o valor total do DIFAL e detalhar as notas uma a uma no registro E113. É isso que a gente vai ver agora. Campo 2. Código do participante. No caso de entrada, deve constar informação referente ao emitente do documento ou ao remetente das mercadorias ou serviços. No caso de saída, deve constar informação referente ao destinatário. O valor deve ter até 60 caracteres. Ok? Então, aqui nesse... Vamos deixar mais para frente que eu já mostro tudo junto. O valor informado deve existir no campo código do participante do registro E115, exceto quando o modelo do documento for igual a 63 ou a 65. Porque quando a gente tem o código do modelo, a gente viu quando estava estudando lá os registros C e D, né? O código 65, que é a NFCE, Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica, ela não possui a obrigatoriedade de você informar o CPF lá da pessoa que está comprando a sua mercadoria. E o BPA também pela mesma forma. Você também não está obrigado a informar lá o valor, o CNPJ, o CPF, né, da pessoa que está tomando o serviço. Você pode, inclusive, informar, né, tem um campinho A. Só que essa informação que você coloca lá não precisa estar cadastrada no 0150. Então, ele não vai refletir lá no caso da NFCE e do BPE. Tá? Posso até mostrar para vocês aqui, refrescar a memória aí. Então, nota fiscal de saída, consumidor eletrônica, aqui. Aí tem o código do participante, inclusive está desabilitado, tá vendo? Nesse caso eu nem informo, nem preciso informar. E tem um outro, eu acho que eu confundi com o registro NFCE. Foi isso? Venda ao consumidor. Aqui é resumo diário. Queria aqui mudar aqui o perfil para mostrar isso para vocês. Deixa eu mudar aqui rapidinho. Perfil B para perfil A. Fechar, salvar. Nota de venda ao consumidor. Aqui, CNPJ ou CPF do destinatário. Note que esse campo aqui, ó, se a gente for lá na nota fiscal, aqui na nota fiscal normal. Aí eu tenho aqui, ó, código do participante. Na verdade ele está desabilitado porque eu não tenho nada informado, né, mas ele aparece como erro. Já no NFCE, vocês podem notar que ele não aparece o erro aqui, ou seja, eu não sou obrigado a informar o código do participante. Já o que eu confundi foi isso aqui, que é a nota fiscal de venda ao consumidor, né? Você pode informar o CPF ou o CNPJ aqui, só que ele não tem nenhum reflexo com o registro 0150. Notem que não tem nenhum link lá para ele. Então esse campo aqui é completamente livre. Posso informar o que eu quiser. Voltando aqui, vamos lá no nosso exemplo. Então, vimos BPE, vimos NFCE, né? Não tem correlação com o 0150, ou seja, eu não preciso cadastrar no 0150 o código do participante para poder usar nesses documentos aqui. Código 8. Código do item. Este campo só deve ser informado quando o ajuste se referir a um determinado item ou produto do documento. Então, por exemplo, estou fazendo uma nota fiscal que ela tem 3 produtos. Um produto é da substituição tributária, então tem que pagar antecipação total. Um produto é antecipação parcial e o outro produto é DIFAL. Aí, nesse caso, eu informaria que estou fazendo um lançamento de DIFAL. O produto X eu estou pagando DIFAL. E os outros 2 produtos não. Eu faria outro lançamento, aí já de antecipação parcial. Aí lançaria a mesma nota fiscal, porém com o código do produto diferente. E por fim a gente tem aqui chave do documento eletrônico. Tranquilo, né? Dispensa apresentações. Informar este campo para documentos de código de modelo 55, 57, 63, 65 e 67. Certo? Nesse caso 65 nem vai ter. Acho que foi até eu que incluí isso aqui de gaiato. Quer ver? Vamos lá no guia prático para eu provar isso para vocês. SPQF.1/guia. Registro E113. Bom. Chave aqui. 55, 57, 67 e 63. Certo? Então 65 não vai entrar. Por que não vai entrar? Porque é nota fiscal de venda ao consumidor, né? Então você não vai ter nenhum ajuste a débito ou a crédito para fazer nesses casos. Então deixa eu voltar aqui.
e corrigir aqui o meu lançamento. Vou tirar esse 65 daqui. Pronto. Quando se tratar dessas notas fiscais aqui, vou tirar aqui esse FCE, é conferido o dígito verificador da chave do documento eletrônico. Será verificada a consistência da informação dos campos número do documento e série com o número do documento e série contidos na chave do documento eletrônico. O que ele está querendo dizer? Agora vamos lá para a prática. Fiz meu lançamento aqui do DIFAL, okay? Débito especial, data de importação, forma de antecipação parcial mesmo. Então eu lancei aqui R$5.000 de antecipação. Aí agora, aqui é o débito, tá? Não é o crédito que eu estou pegando ainda não. Então débito especial. Vou lançar aqui, ó, é 113. Aí eu defino aqui qual é o modelo, né, do meu documento. Digamos que é o modelo 55. Aí ele vai me pedir a chave de acesso. E aqui eu vou lançar. Né? O código participante está desabilitado porque eu não cadastrei ninguém. Então eu teria que ter cadastrado alguma empresa para poder fazer esse lançamento aqui. Número do documento, um número qualquer, você vai botar todos os dados da nota. Né? Sendo que ele vai conferir, você vai lançar aqui a chave, ele vai verificar se o número da nota fiscal aqui que aparece na chave é igual a esse e se a série é igual a essa também. Tá? Para quem não sabe, a chave de acesso ela traz muitas informações importantes. Né? Os dois primeiros dígitos, por exemplo, dizem qual é o F. Depois vem o ano que a nota foi emitida, o mês que ela foi emitida, o CNPJ de quem está emitindo a nota. Aí vem o modelo do documento, a série, o número da nota fiscal. Aí vem o tipo de emissão da nota fiscal e depois vem outros caracteres genéricos, né? Aleatórios. Depois eu posso até fazer uma aula detalhando um pouquinho mais disso. E aqui ó, o valor do ajuste. O valor do ajuste do item. Nesse caso, se você não informar o item, vai ser o valor do ajuste da nota. Então, como eu falei, aqui eu informarei um item e aqui eu informarei o valor referente a esse item. E aí, se eu tivesse o DIFAL na mesma nota, mesma coisa. Faria do novo lançamento igualzinho, só mudaria o código do produto e o valor aqui. O restante ficaria tudo igual. Certo? Mas aí tem a questão, né? Ah, o meu sistema não faz isso. E aí, posso lançar, por exemplo, tenho 13 produtos na nota. Lanço aqui só a nota e o valor aqui e não informo o item. Porque assim, para eu informar isso, digamos que eu não movimentei esse item nesse mês. Então ele não vai aparecer aqui, né? Ele não vai ter o código do produto que eu estou lançando, não vai estar aqui. Porque ele não está em nenhum outro registro do SPED fiscal. Aí eu teria que fazer isso via ajuste no sistema. Né? O sistema utilizaria esse código aqui e automaticamente ele geraria lá no 0200 o cadastro do item. Mas se eu estou fazendo isso na mão, como é que eu faço? Aí as pessoas me perguntam isso. Aí eu faço outra pergunta. O que é que você acha melhor? Não lançar porque você não tem o código do produto? Ou lançar o que você tiver? Tipo, eu tenho as informações da nota e eu tenho o valor do imposto que eu estou pagando. Mas eu não tenho o código do item. Ou até tenho, mas eu teria que cadastrar na mão, item a item, daria muito trabalho isso. Então, você faz o que você tem, né? Faz o melhor que você puder. Você lança o documento como um todo, lança o valor referente ao documento e lança a chave de acesso dele. Então, você pelo menos lançou a informação aqui naquela nota fiscal, tem um valor de antecipação parcial que você está recolhendo, ou tem um valor de FAO, um valor de antecipação total, enfim, não importa o que seja. Mas que não tem o código do item, mas tem a informação aqui. Então, pelo menos o fisco já sabe qual é a nota que aquilo ali está. E aí depois, né, geralmente a gente tem as nossas planilhas, né, que a gente usa no sistema para fazer a apuração, que detalha lá, nota produto a produto, quanto foi que pagou, tudo direitinho. Você pode, de repente, colocar isso aí, imprimir numa folha de papel e mandar isso para a Cefaz e ele pode acatar. Pronto. E aí se eu tivesse, por exemplo, uma antecipação total, né? Então eu tenho antecipação parcial aqui, eu tenho o DIFAL. Mas e a antecipação total, eu lanço aqui também, é uma dúvida que as pessoas têm, né? A antecipação total, eu vou lançar ela lá no bloco, no registro E200, E200 e filhos. Por quê? Porque a antecipação total nada mais é do que um tipo de substituição tributária, né? Então, nesse caso é lá que eu tenho que lançar. Eu não vou aprofundar nisso, porque semana que vem a gente vai estudar, vai ver todos os detalhes do registro E200, né? O E200 e filhos. Mas, por enquanto, acredite em mim que você não deve lançar os valores de antecipação total aqui no registro E100 e filhos. Porque, da mesma forma que a gente viu, né, quando eu lanço lá no E100, no E111, SP0 eu sei que é apuração normal. Se eu botar aqui 1,
eu sei que é ST. Então, quando eu puxo aqui ST, eu não tenho nenhuma informação. Portanto, nada mais coerente do que eu lançar os valores da antecipação total no registro de substituição tributária, certo? Então, por isso que eu não vou fazer esse lançamento aqui. Pronto, então cobrimos aqui o E112 e o E113. Agora, a gente vai para o próximo registro, que é o registro E115. O que a gente tem lá? Vamos descobrir. Vou fechar aqui para ficar organizadinho. Pronto. Registro E115. Deixa eu só fechar aqui também, acho que a gente não vai mais precisar disso. Pronto. Informações adicionais da apuração, valores declaratórios. Vamos lá. Esse registro tem por objetivo informar os valores declaratórios relativos ao ICMS, conforme definição da legislação estadual pertinente. Informações relevantes sobre o registro. Os valores informados neste registro são meramente declaratórios, não são computados na apuração do ICMS. O código 2, né? Código da informação adicional. O Código da Informação Adicional deve obedecer à tabela definida pelas Secretarias da Fazenda dos Estados. Caso não haja publicação da referida tabela, o registro não deve ser apresentado, certo? Então, esse aqui é um registro que deve ser informado exclusivamente, né, unicamente, se a sua UF definir que você precisa preencher esses registros. Um lugar que eu sei que tem é lá no Rio Grande do Sul. Vamos ver aqui se tem em São Paulo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Novo. Não tenho nenhum código. Né? Então, lá em São Paulo eu não tenho a obrigação de lançar esse tipo de documento. Mas vamos fazer o seguinte. Eu vou aqui, vamos pular para o Rio Grande do Sul. Só para a gente ver esse exemplo. Rio Grande do Sul. Aí eu tenho que mudar isso aqui. Acho que é inscrição estadual deve 4. Isso. É um sitezinho que ele gera aqui para a gente um número de inscrição. Deixa eu fazer uns testes, né? Rio Grande do Sul. Aqui. Eu quero sem pontuação, gerar. Vou pegar esse código aqui. Vou lançar aqui essa inscrição estadual. E aí, Porto Alegre. Prontinho. Salvei. .m, sim, ok. A gente vai ter alguns erros, né, lá no bloco web, porque a gente está usando o código de São Paulo. Mas vamos ignorar isso por enquanto. A gente está agora focando no registro 115. Vou vir para cá. Agora eu tenho vários códigos. Observe. Então, o que acontece? Lá no Rio Grande do Sul, eles têm uma outra declaração. Eu esqueci o nome agora, mas eu acho que é GIA. Então, esses códigos aqui, eles são informados no registro 115 e depois eles pegam o spread fiscal. Vou beber água aqui rapidinho. Então, eles lançam, por exemplo, saldo devedor acumulado para transportar para o mês seguinte. Aí eles vão pegar, vão lançar aqui o valor qualquer, a descrição complementar, caso seja necessário, vão salvar, e eles vão exportar o spread fiscal e importar nessa declaração que eles têm lá. E aí ela vai puxar todas as informações do SPED através desses valores declaratórios. Ele tem um manual gigantesco lá. Ele inclusive fala qual é o quadro que você está preenchendo, né? Quadro C, quadro E, anexo 5A, anexo 1C. Então tem muita informação aqui, muita informação mesmo. Então, quem é do Rio Grande do Sul utiliza esse registro E115 para preencher depois, né? Vai importar esse SPED fiscal no programinha deles lá e eles vão gerar uma outra declaração a partir dessas informações que estão no registro E115. Então, basicamente, essa funcionalidade, se o seu estado não tiver, se você entrar aqui, né, e não tiver essa tabela, então é porque você não está obrigado, não precisa se preocupar com esse registro. Voltando aqui. Bom, isso aqui é bem tranquilinho, né? Só para quem é do Rio Grande do Sul aí, que tem que se preocupar um pouco mais, e alguns outros estados que precisam. E registro E116, que é o registro onde a gente vai informar aqui os valores
do imposto a pagar, né? Então, esse registro tem o objetivo de discriminar os pagamentos realizados ou a realizar, referentes à apuração do ICMS, operações próprias do período. Lembrando que a gente sempre está falando aqui de operações próprias, né? Porque eu estou trabalhando ainda com o registro ESSEM, que é referente às operações próprias. Informações relevantes sobre o registro. A soma do valor das obrigações deste registro deve ser igual à soma dos campos, valor do ICMS a recolher e débito especial do registro E110. E aqui tem uma confusão muito grande, né? Muitas vezes tem muita gente que ainda não sabe como é que resolve esse tipo de problema. Então você faz um lançamento lá no registro E110, dá um valor a pagar, e aí tem um valor divergente no E116. Isso acontece geralmente quando você exporta, né? Tem uns sistemas que já exportam as informações do E110 e do E116. Ele já gera para você o valor tudo certinho. Só que aí você vai mexendo no expediente fiscal, ou quando você entra e dá um Ctrl M, por exemplo, ele muda aqueles valores. E aí quando você vai gerar um relatório de advertência, ele dá um erro dizendo que tem um problema no E110. Aí você vai lá no E110, olha, e está tudo certo, você não consegue ver nenhum problema, mas na verdade o problema está no E116. Aí eu vou explicar para vocês qual é a dinâmica disso, por que isso acontece. Mas vamos prosseguir aqui, depois a gente vai lá para o PVA para mostrar para vocês isso na prática. Código da obrigação a recolher, tá? O valor da soma deste campo deve corresponder à soma dos campos, valor do ICMS a recolher e débito especial do registro E110. Então, exatamente o que ele está falando, né? Você tem um valor a recolher e tem os débitos especiais. Então, você soma uma coisa com a outra. É muito comum a gente lançar, por exemplo, só o valor do ICMS a recolher e não lançar o valor dos débitos especiais. Aí vai dar um erro. A gente vai ver tudo isso na prática. Importante, não informar acréscimos legais se houver. Por exemplo, dei um exemplo aqui da nota fiscal que a gente fez um lançamento extemporâneo. Lancei aqui, acho que foi 30 mil reais de débito extemporâneo. 25. Foi uma nota fiscal extemporânea e outra complementar. Aí, esses 25 mil que eu tenho que pagar de imposto, se eu estou lançando agora, é porque eu não lancei no mês anterior. Então, muito provavelmente que eu paguei a menor, né? Então, eu tenho que pagar a diferença. Aí eu vou fazer o cálculo lá, vai ter um juros, vai ter uma multa. Nesse caso, eu vou lançar já com o valor dos juros e multa? Não, você vai lançar só o valor principal. A gente vai ver isso também. Campo 9. Descrição complementar das obrigações a recolher. Então, a gente tem aqui, além de outras informações, para os arquivos com período de apuração, registro 0000 até dezembro de 2010, quando esse registro se referir a recolhimento extemporâneo, informar neste campo o mês e o ano de referência de cada um dos débitos extemporâneos do período, no formato NNAAAA, mês e ano, sem utilizar caracteres especiais de separação. O que é que ele está dizendo aqui, né? Um exemplo. Para débito extemporâneo do mês de abril de 2009, o campo deve ser preenchido simplesmente com os caracteres 04 de 2009. Isso aqui é o texto complementar, né? Porque até aqui a gente não tinha o campinho lá do mês de referência, que é esse aqui de baixo. Então, antes disso, era isso sem esse campo. Era basicamente o que tinha aqui sem o campo de cá. Aí agora, né, depois de dezembro de 2010, a gente já tem esse campo aqui, onde a gente vai formar exatamente esse dado, que é o mês e o ano da apuração. Para os arquivos com período de apuração, a partir de janeiro de 2011, informar neste campo o mês e ano de referência de cada um dos débitos do período, no formato mês e ano, sem utilizar os caracteres especiais de separação. Certo? Então, faz basicamente a mesma coisa, só que aqui, você texto complementar livre, você pode botar o que você quiser. Mas caso fosse, né, dentro desse período de 2010 para trás, uma apuração extemporânea, você utilizaria ele com a mesma função do campo 10 aqui do mês de referência. Ok? Então, vamos lá agora para a nossa parte prática, mostrar como é que é isso aqui, a Vera. Primeiro, vamos voltar para o E110 e eu tenho aqui o meu valor, tem um saldo credor aqui, certo? Vou tirar esse saldo credor do período anterior aqui de R$8.000, porque eu quero que dê saldo a pagar. Tirei aqui, normal que deu um erro, vou salvar, Ctrl M, sim, ok. Vou voltar agora, aí eu tenho aqui um saldo a pagar de 3.420 e eu tenho um débito recolhido a recolher esta apuração de R$3.000, 30 mil. Salvei. Aí o que é que vai acontecer? Vou no E110 e vou lá gerar aqui o meu débito, né? Vou formar aqui o valor do débito, 3.420. Então eu tenho aqui ICMS a recolher, tá? Então é a apuração do meu ICMS normal, eu ainda vou pagar isso aqui. Aqui na Bahia, a data do vencimento é sempre no dia 9 do mês posterior. Então, como eu estou fazendo a apuração do mês 8, vou botar aqui dia 9 de 2019, apesar de estar usando aqui o estado do Rio Grande do Sul como exemplo.
Código da Receita. ICMS, pagamento antecipado. Aqui. ICMS comunicação. Para. Outros pagamentos antecipados. Pagamento de produtor. Modalidade em geral. Pagamento fora do prazo. Tem até um código para pagamento fora do prazo lá. Aí tem pagamento, outros pagamentos antecipados, modalidade geral, indústria, pagamento fora do prazo, ICMS complementação de operações com veículos, substituição tributária, serviços, importação de mercadoria estrangeira. Tem bastante código aqui. Vou botar aqui empresa de pequeno porte. Pronto. Então esse aqui é o código que eu vou utilizar. Então, R$ 3.240 de ICMS. E agora eu vou preencher. Aqui tem também o processo, né? É a mesma história que a gente viu no E112. Então, sei lá, eu estou fazendo um pagamento porque eu perdi uma ação fiscal lá e eu tenho que fazer o pagamento decorrente dessa ação que eu perdi. Então, eu posso lançar aqui a origem do processo, uma descrição resumida e demonstrar que eu estou fazendo o pagamento referente aqui no, sei lá, as custas do processo, qualquer coisa que seja. Aí eu tenho uma descrição complementar, eu posso utilizar aqui livremente também, e o mês de referência. Então, nesse caso, 8 de 2019. Salvei. Agora a gente vai validar o SPED. Vai ter vários erros, tá? Mas tem um erro específico que eu quero que vocês observem. Vou salvar aqui. Tá? Atualizando aqui as tabelas. Prontinho. Tem muito erro, normal. Mas o erro que eu quero que vocês prestem atenção é esse aqui, ó. O somatório dos campos do valor da obrigação a recolher dos registros E116 não é igual à soma dos campos do valor total do ICMS a recolher e valores recolhidos ao recolher esta apuração do registro E110. Aí o que acontece? Geralmente quando a gente vê esse erro aqui, normalmente ele aparece sozinho ou com alguns poucos erros. A gente clica aqui e ele leva a gente para o registro E110. E a gente fica tentando achar algum erro aqui nesse lançamento. Não tem nenhum erro, está tudo certo aqui. O problema não está no registro E110, o problema está no registro E116. Por quê? O valor que tem que estar lá no E116 é esse 3.420 aqui, do valor a recolher, mais os valores esta apuração. Então seria R$ 33.420 que teria que estar lá. Não necessariamente tudo no mesmo registro. Eu posso ter vários registros dividindo esses valores. Então vou fechar aqui e eu vou fazer aqui outro lançamento. Então, está faltando aqui R$ 30.000. Só isso aqui para poder fechar a minha apuração. É 3.420. Pronto. Salvei. Aí agora eu vou fazer um outro pagamento. Vou gerar um outro registro, né? ICMS a recolher. Agora a gente vai fazer um lançamento de documento extemporâneo. Lembra que a gente fez, né, um lançamento de 30 de julho, né? Um valor de 18.000, outro valor de 7.000, fechando 25. Então a gente vai lançar esses 25 aqui. Então, data de vencimento do ICMS, vou botar igual aqui, 9/9, valor recolher 25.000. E aí o código, a gente vai usar aquele código que a gente já viu, né, de pagamento, de modalidade geral, comércio, pagamento fora do prazo. Pronto, então estou pagando depois. Então, e aqui eu vou lançar simplesmente o mês de referência. Qual vai ser o mês de referência aqui nesse caso? 07 de 2019, que é a nota fiscal extemporânea, né? Então, eu vou lançar aqui a competência a qual pertence. Então, eu vou botar aqui modalidade de pagamento fora do prazo, nota fiscal extemporânea, vou salvar. Pronto. E agora eu tenho ainda R$ 5.000 faltando aqui, né? Nesse lançamento. Esse 5, se não me engano, foi um lançamento aqui de antecipação parcial, débito da antecipação parcial. Então, eu vou gerar um outro código agora. Então, vou gerar mais um código. Vou dizer aqui, ó, que é antecipação tributária, tá? A gente fala, mas antecipação tributária não é antecipação total? Não. Você tem antecipação tributária que pode ser parcial ou total. Né? Então, ela é antecipação tributária, simplesmente. O vencimento. Então, o vencimento aqui geralmente é dia 25. Então, vou botar 25/9 de 2019. Valor, R$ 5.000. E aqui o código da receita. A gente já viu que tinha uns códigos de outros pagamentos antecipados. Vamos fazer de conta. Se estiver falando alguma besteira aqui, peço desculpa ao pessoal do Rio Grande do Sul, mas só para a gente exemplificar. Faz de conta que isso aqui é um pagamento para antecipação parcial. E qual é o mês que eu estou pagando? Estou pagando o mês 8 de 2019. Pronto, salvei.
fiz 3 lançamentos. Aí se eu somar isso aqui, aí vocês viram que eu tenho mês 8, mês 7, né? Então não tem problema de eu informar outro mês aqui, né? Desde, claro, seja um lançamento extemporâneo. Então é dessa forma que eu vou fazer aqui os meus lançamentos, de maneira que o somatório desses registros aqui seja igual ao valor total aqui que aparece no meu registro 110. Que seja igual ao somatório do ICMS a recolher mais os débitos extra apuração. Aí agora vamos validar. Vamos ver. Deixa eu ver aqui antes da gente validar quantos erros tem, né? 42. Então é para ter 41 quando a gente terminar o processo aqui. Vamos ver se reduz. 41, pronto. Então isso quer dizer que nós resolvemos aquele problema do registro E110. Vou até dar uma olhadinha aqui para ver se aparece alguma coisa referente ao bloco E. Pronto. Tem aqui, referente ao E111, que é o código inválido daquilo que a gente falou, né? Está em Rio Grande do Sul e está informando o código de São Paulo. Então ele vai dar esse tipo de erro aqui. É até bom saber, né? Como é que funciona. Código inválido, utilizar o código da tabela, código de ajuste da apuração do ICMS da UF do informante. O terceiro caractere deste código deve ser 0. Isso aqui aconteceria também se eu estivesse colocando aqui, por exemplo, SP1, o RS1, né? E o 1 a gente já viu que é referente à substituição tributária. Então, nesse caso, tem que ser sempre 0. Então, pode dar erro por 2 motivos. Ou porque eu estou usando a UF errada, ou porque eu estou informando o código realmente errado aqui. A gente vai ter vários desses, do 111. Depois do bloco C e D, que a gente fez o lançamento sem se preocupar muito com as informações lá, porque não era objetivo, né? A gente já cobriu as aulas que falam do bloco C e D extensivamente. Pronto, então aquele problema que a gente tinha lá da apuração sumiu, foi resolvido. Então é assim que a gente vai preencher, tá? O registro é 116, então a partir de hoje acho que vocês nunca mais vão ter esse tipo de problema aí, basta estar atento a isso, qual é o valor do débito e fazer com que o somatório das informações aqui seja igual ao total do débito informado no registro E110. Vou voltar aqui e acabou. É isso aí. Então cobrimos aqui o registro E116, o último registro desse bloco, né? O registro filho do registro E100. E aí na semana que vem a gente vai voltar para estudar o registro E200 e filhos. Vai fazer o mesmo processo. Não é igual, né? Os campos são diferentes, tem funcionalidades diferentes. E a gente vai também no detalhezinho de cada campo, cada informação que seja relevante, a gente vai trazer para vocês a partir da semana que vem, quando estiver falando do registro E200. Ok? No mais, se alguém tiver alguma dúvida, a hora de perguntar é essa. É só jogar aqui ela. Vou dar uma olhada aqui. Ótimo, mestre, tanto vídeo quanto áudio. Maravilha. Está tudo bem aqui com vídeo e com áudio. Show de bola. Então, foi essa a nossa aula de hoje, né? Espero que tenha desmistificado, que tenha ficado claro para vocês aí o funcionamento desse registro, né? E100, de filhos. Vocês viram que tem várias conexões com o registro C100, com o bloco D, com o bloco C, né? C197, D197, os ajustes por documento fiscal. A gente viu o registro E111, onde a gente informa os ajustes de apuração. E aí vimos os filhos dele, não é? E112 e E113, que falam lá sobre o documento de arrecadação que eu fiz o pagamento, por exemplo, que eu tenho direito ao crédito, ou algum crédito proveniente de um processo administrativo que eu fiz, e o E113, onde a gente faz o detalhamento dos documentos fiscais que estão gerando débito, que estão gerando aquele crédito que a gente tem direito, certo? O E115 a gente viu que só alguns estados, né, que tem essa necessidade, então eles vão definir lá a tabela e vão colocar as informações, e geralmente vão dar um manual para vocês como é que funciona, para vocês aplicarem. E o E116, finalmente, onde a gente fez os lançamentos lá dos débitos de ICMS, né? A gente viu essa relação entre o valor do imposto a pagar e o valor do débito extra apuração. A gente viu que pode lançar, sem problema nenhum, débitos de outros meses, né? Não vamos lançar o valor atualizado. Então, você não precisa ir no site, por exemplo, gerar o DAI e pegar o valor do DAI e lançar no site fiscal. Você vai lançar apenas o valor principal. O valor dos juros e multa está por fora. Da mesma forma que acontece quando a gente faz um DCTF, por exemplo, né? Você informa lá o valor do débito, aí quando você informa o pagamento, você informa lá os valores de juros e multa, né? No caso do SPED fiscal, a gente não informa o valor do pagamento, a gente está informando o valor do débito. Então essa é a grande diferença. Quando você for informar o registro E116, você vai informar apenas o valor do débito, o valor que aparece lá no principal do seu documento de arrecadação, certo? E no mais é isso, vou dar uns recadinhos aqui. Eu já falei, né? Na próxima semana, do dia 7 a 11, a gente vai ter a semana do SPED fiscal,
um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem percorrer esse mesmo caminho que eu percorri, se tornar um especialista em SPED fiscal. A gente vai estar a semana toda tratando desse assunto. Aqui embaixo tem um link onde você pode se inscrever para participar desse evento com a gente. Amanhã tem aula com o professor José Dilson Amorim, né, do canal ICMS ao vivo. E aí, eu acho que é um excelente complemento disso, de tudo que a gente estuda aqui. Vocês estudam comigo o SPED fiscal, lá com ele vocês estudam o ICMS, que é um excelente casamento aí, né? Como é que funciona a legislação do ICMS, como é que você entende aquilo, e aí como é que você aplica no SPED fiscal, vocês veem comigo. Aqui embaixo também tem um link para vocês participarem da live dele, que vai ser amanhã, às 8 da noite. E mais um recadinho, que essa aula fica disponível para vocês até a quinta-feira à noite. Depois disso ela vai sair do ar, vai sair daqui do YouTube, e ela vai para o nosso grupo fechado no Facebook. E aqui embaixo também tem um linkzinho onde você pode solicitar sua participação no nosso grupo fechado do Facebook para ter acesso a essa mesma aula até a segunda-feira da semana que vem, certo? E no mais, se essa aula te ajudou de alguma forma, se ela foi útil para você, eu quero pedir que você dê um like nessa aula, que você assine o nosso canal também e ative o sininho, porque todo dia às 7 da manhã a gente libera um videozinho novo, um vídeo curto de 30 segundos até 5 minutos mais ou menos, explicando algum aspecto, algum detalhe, algum macetezinho sobre o SPED fiscal, as chamadas pílulas do SPED fiscal, tá? Então, se você quiser estar sempre bem informado, sempre sabendo de alguma novidade sobre o SPED, assina o nosso canal, ativa o sininho, que todo dia às 7 da manhã você vai receber um vídeo novo com uma informação sobre o SPED, ok? E no mais é isso, obrigado a todos vocês e até a semana que vem. A gente se vê na próxima semana, onde a gente vai estudar sobre o registro E200, certo? Então é isso. Obrigado, boa noite, tchau, tchau.